Bom dia, alunos do 8º ano. Sou a professora de Língua Portuguesa Eliane Eugênio Lopes. Hoje iremos falar de concordância verbal e concordância nominal. Vamos iniciar com a concordância verbal. Observem aqui que nós temos um cartaz. Nesse cartaz está escrito: atenção, neste brinquedo todos pagam. Tá certo isso? Vamos analisar esse cartaz? Tem algo estranho aí, né? Primeiro, vamos sublinhar o verbo. Vamos começar pelo verbo. Qual o verbo desse cartaz? Paga, né? O verbo pagar, tá? O verbo concorda com qual pronome pessoal? Então, nós temos acima do verbo todos. Todos está em qual pessoa? Na primeira pessoa do plural, nós, tá? Quem é o sujeito do cartaz? Quem pratica a ação ali? Todos, porque todos pagam. Ele está no singular ou no plural? Plural, muito bem. Vamos para o próximo cartaz. No segundo cartaz nós temos lá: aluga-se salas comerciais. Vamos ver? Sublinhe o verbo. Onde está o verbo desse cartaz? Aluga, do verbo alugar. O verbo concorda com qual pronome pessoal? O se. O se, que seria o mesmo que eu dissesse: casas são alugadas. Quem é o sujeito do cartaz? Quem é o sujeito aí? Salas comerciais, porque são elas que estão sendo alugadas. Ela está no singular ou no plural? No plural, parabéns! Então vamos ampliar um pouquinho a nossa discussão. A leitura, além de relaxar, é uma grande oportunidade de adquirir conhecimentos. Vocês sabiam disso? O hábito de leitura tem conquistado brasileiros de norte a sul do país, tá? De todo o país. Mas a leitura, por prazer, pode nos trazer benefícios. Nesse período único vivido por todos nós brasileiros, muitos hábitos têm sido repensados. Os estudantes, a família, no trabalho, o trabalhador, em casa ou não. Então, todos estão preocupados, tá? Todos se preocupam com a leitura. Então, no entanto, o ser humano precisa de um momento de relaxar. Vamos às regrinhas da concordância verbal. A concordância verbal estabelece que o verbo, ele concorda com o sujeito, em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e em número, singular e plural. Temos dois exemplos aí. Elas amam muito esse filme. Elas é o sujeito. Amam é o verbo. E o que vem depois é o complemento, tá? O cristal e o diamante brilhavam muito. Então, quem brilhava muito? Eles é a terceira pessoa do plural. O que veio primeiro? A fala ou a escrita? A fala e a escrita são dois lados da mesma moeda? Todas as sociedades têm escrita? Vamos pensar nisso, Então vamos pensar junto. Se perguntarem a você: por que você vai à escola? O que você responderia? Então, se você respondeu: vou à escola para aprender a falar direito, você expressou uma compreensão de todos. Como todo mundo fala isso, Mas equivocada, errada, Como já refletimos do início, todos os povos têm uma linguagem oral, tá? E ela é variada. Então
todo mundo não fala igual. Então tem as suas variações, né? Porque depende de quem fala, depende do interlocutor, quem vai ouvir e também da situação, tá? O importante nesse processo é que haja uma comunicação geral, né? Que aconteça essa comunicação. Padrão, variedade ou variação. Então nós temos uma tirinha aqui. Então lá está. Macaxeira, um fala macaxeira, o outro fala é mandioca, o outro fala é aipim. Então são nomes diferentes para a mesma coisa, né? Para a mesma planta. Aí o outro fala assim, esse toco aí vem alguém, ploft, arranca, aí saíram as mandiocas, né? Então veja que são 3 palavras completamente diferentes, que se representam corretas para expressar o mesmo conteúdo. Então é o mesmo conteúdo, só que diferentes, né? Então, no primeiro quadrinho, temos 3 palavras: macaxeira, mandioca e aipim. Essas palavras são exemplos de que variação linguística? Vocês sabem dizer? Isso mesmo, são variantes regionais, tá? É uma linguagem regional, então cada região dá um nome diferente para a mesma planta. Então, quando se trata da fala, devemos pensar em situações, né, de comunicação, como que vimos na tirinha, tá? Mandioca, aipim, macaxeira são exemplos de variação do nome da tubérculo, né? O qual, né, é chamado das 3 formas, né? Não deixa de ser o mesmo, né? Assim, fora da nossa região, por exemplo, né? Por exemplo, quando vocês forem sair para outra região, vocês pedirem lá um bolo. Então, o bolo pode ser bolo de aipim, de macaxeira, de mandioca, que vai ser a mesma coisa, tá? Um bolo de mandioca. Então, nenhuma das palavras está mais correta do que a outra, certo? Então, para finalizarmos essa aula, então nós vamos ver, né, as regrinhas da concordância. Então, nós temos lá a concordância nominal. Nós temos o adjetivo, pronome adjetivo, numeral que concordam com o substantivo, a que se refere em gêneros e números, tá? Na concordância verbal, ocorre quando o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa, certo? Agora nós vamos relembrar mais alguns verbos aqui que acompanham a concordância nominal e verbal. Então nós podemos encaixar o substantivo. O que é? É a palavra que atribui nome às coisas e seres. O adjetivo é a palavra que atribui qualidade ao substantivo. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, tá? O pronome adjetivo são os pronomes que acompanham, determinam e modificam substantivos, tá? Ou seja, né, que atribuem características e particularidades ao substantivo, como se fossem adjetivos. E o tão importante quanto o resto, o verbo, que é a palavra que indica ação, né? Estado ou fenômeno da natureza. Bom, pessoal, nossa aula acaba por aqui. Na próxima semana estaremos falando mais sobre concordância verbal e nominal. Até a próxima aula e tchauzinho!